Legislativo, vamos agora falar sobre o Executivo, exatamente falando sobre eleições, porque mais de 20 integrantes do primeiro escalão do governo Lula devem deixar os ministérios para tentar vagas no Senado, na Câmara, em governos estaduais e também em assembleias legislativas. Queria já que a gente trouxesse também essa análise. Nós já tratamos desse assunto aqui, mas, Felipe, queria que você pudesse, então, de que forma esses ministros, essas pessoas ligadas ao governo Lula podem, de fato, ajudar na campanha que está cada vez mais perto? Sem sombra de dúvida, né? A ideia do Lula, né, do governo, é ter palanque nos estados. Então, esses ministros que são políticos fortes, né, ao sair do governo e irem disputar eleição nos seus estados, seja para governador, seja para deputado estadual, né, seja para deputado federal, né, ou senador, né, sem sombra de dúvida vai ajudar o Lula a catalisar as eleições de 2026, né, desse ano, né. Então, na minha opinião, né, esses políticos irão ajudar, né, o Lula nas eleições desse ano. Aí tem um ponto interessante, Rafa, faz parte da estratégia do PT e do governo, né, sabendo que esse ano o Senado Federal muda e modifica em 2/3, né, faz parte da estratégia do governo buscar, é, é, buscar ganhar o máximo de eleição ao Senado Federal, né? Tanto é que a maioria dos 20 ministros que estão saindo do governo para disputar as eleições são ministros que vão disputar a eleição para Senado Federal nos seus estados. Inclusive, a Simone Tebet, apesar de ser do Mato Grosso, ela deve disputar as eleições por São Paulo. Vai mudar o colégio eleitoral dela para disputar as eleições por São Paulo, né? Ou seja, faz parte desse jogo político e a estratégia do governo de tentar ter a maioria do Senado Federal. Até porque o Lula sabe que esse mandato dele ele tem muito problema de governabilidade com o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal. Então, esses políticos que vão sair dos seus ministérios, além de ajudar o Lula nas eleições, podem ajudar o Lula, caso o Lula seja reeleito presidente do Brasil e caso esses ministros sejam eleitos senadores também. Ela é grande, tá? Vou pedir, inclusive, ajuda para Camila Xavier, porque eu mesmo aqui, passando na matéria do Metrópolis.com, já perdi minhas contas. Camila, dá uma ajuda aí. Traz pra gente a lista de quais serão os cargos que os ministros de Lula vão tentar disputar em 2026. Como você falou, né, Rafa, são pelo menos 20 ministros que devem deixar as suas cadeiras, os seus cargos, para assumir essas disputas regionais, tanto para governo estadual quanto para Senado. E a gente começa aí, a gente vê na tela, justamente a disputa para governo estadual. Já tem como quase que certo mesmo a candidatura de Renan Filho, do MDB, que é ministro dos Transportes. Ele já decidiu, vai concorrer ao governo lá em Alagoas, que é um estado muito estratégico também. A gente sabe que vai ter uma disputa também acirrada ao Senado por lá, já que o Renan pai, né, o Renan Calheiros, que vai concorrer ao Senado Federal. Também do outro lado, no outro grupo político, tem Arthur Lira. Então, formar esse palanque aí com Renan Filho para o governo federal, junto com o Renan Calheiros para o Senado, vai ser muito importante para o presidente Lula e para essa estratégia que o PT vem traçando de conquistar mais espaço dentro do Senado Federal, né? E priorizando tanto governos estaduais quanto o Senado Federal. Em relação ao governo estadual, a gente também tem Márcio França, do PSB. Ele é atualmente ministro do Empreendedorismo, lançou sua candidatura ao governo de São Paulo em março de 2025, e São Paulo ainda é ali um espaço que está sendo alvo de discussões, de negociação, isso porque o presidente Lula também tem interesse que a Fernando Haddad concorra ao governo de São Paulo. Não é o desejo de Haddad, mas eles seguem nessa discussão. Por enquanto, a Márcio França pode ser um dos nomes aliados ao governo Lula, pelo menos um ministro que vai concorrer ao governo estadual. Agora, passando para o Senado Federal, né? O Senado Federal tem diversos ministros, como eu acabei de falar. É uma estratégia do PT tentar conquistar mais espaço lá dentro dessa casa. Isso porque tanto para formar palanque para o presidente Lula, quanto para conquistar mais espaço mesmo, ter mais aliados dentro de uma casa que é muito estratégica. Então, tem a ministra Gleisi Hoffmann, que já anunciou que vai deixar a Secretaria de Relações Institucionais para concorrer ao Senado pelo Paraná. Foi um pedido do presidente Lula, então ela forma essa chapa por lá. Também tem Rui Costa, na Bahia,
concorrendo pelo PT lá na Bahia ao Senado Federal. Inclusive, é um ponto um pouco delicado, viu, Rafa? Porque o PT está querendo formar uma chapa, como se diz, puro sangue lá na Bahia, tanto Jacques Wagner quanto Rui Costa, e aí não sobraria espaço para Ângelo Coronel do PSD, que é aliado do governo Lula. Então, isso tem sido um ponto ali de negociação, é um ponto um pouco delicado que o PT vem tentando ajustar, mas o Rui Costa também deve deixar para concorrer na Bahia. E André Fufuca, do PP, que deve concorrer ao Senado pelo Maranhão. Para o Senado a gente tem mais gente, vou chamar a próxima arte também, porque tem mais ministro que deve deixar para concorrer ao Senado Federal. Tem a ministra Simone Tebet. Em relação a ela, é um pouco mais também complexo a saída dela do ministério e para onde ela vai se candidatar ainda não está 100% fechado. Existe essa possibilidade de ela ir tanto para o Senado Federal por São Paulo ou por Mato Grosso do Sul, que é o seu estado de origem. Para São Paulo, ela teria que mudar o seu domicílio eleitoral e o nome dela também circula aí nos bastidores como uma possível candidata para o governo de São Paulo. Então, ela aparece aí no Senado, mas tem algumas variáveis, ainda não foi fechado 100% essa candidatura dela. Também aparece Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que pode ser um dos nomes para concorrer ao Senado por São Paulo. Ainda precisa dessa definição aí, tanto com o presidente Lula, quanto em relação à possível saída dela do Rede, do seu partido. Então, ou vários aspectos aí para decidir. E também Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, ministro de Portos e Aeroportos, que já confirmou também que vai concorrer ao Senado por Pernambuco. A gente vê muitas candidaturas para o Senado, né? O que confirma essa estratégia do PT, do governo Lula, de tentar ampliar a sua base nessa casa. Em relação à Câmara dos Deputados, também tem diversos ministros que devem concorrer a uma cadeira de deputado federal, ministros que já são deputados, que se licenciaram para fazer parte do governo Lula e que devem voltar aí para a reeleição, e outros também que vão tentar uma nova cadeira. Vou citar alguns deles aqui. Tem o André de Paula, do PSD, ministro da Pesca e Aquicultura, que deve disputar pelo estado de Pernambuco. Também Paulo Teixeira, do PT, ministro do Desenvolvimento Agrário, por São Paulo, deve concorrer à Câmara dos Deputados por São Paulo. Volney Queiroz também concorrer aí à reeleição pelo PDT de Pernambuco, ele que assumiu como ministro da Previdência depois do escândalo do INSS. E, além deles, também tem Jader Filho, do MDB, que é ministro das Cidades atualmente e que deve concorrer pelo estado do Pará. A Aniele Franco, do PT, ministra da Igualdade Racial, ela deve ir pelo estado do Rio de Janeiro, seu estado, e a Sônia Guajajara, do PSOL, que deve ministrar atualmente dos povos indígenas, que deve disputar por São Paulo. Então, diversas candidaturas em um foco muito grande no Legislativo, tanto Senado quanto Câmara. E também a gente ainda tem uma ministra que deve concorrer à Assembleia Legislativa, então em seu estado, né, como deputada estadual, que é a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, que deve concorrer pelo PT aí por Minas Gerais. Então, a gente tem todos esses ministros que vão concorrer e também a gente não pode esquecer de Camilo Santana, que já anunciou que deve deixar em breve o seu cargo como ministro da Educação, não para concorrer a uma vaga em nenhum desses cargos, isso porque ele já tem a sua cadeira como senador garantida até 2031, mas ele deve sair aí para ajudar na candidatura, tanto na candidatura do presidente Lula, quanto lá no Ceará ao governo do estado, né? Já que Ciro Gomes deve vir como um nome contra a candidatura do presidente Lula.